mergulhamos na escuridão todas as noites. Entregamos nossa consciência, nossa percepção do mundo a um estado de aparente inatividade. Mas, sob a superfície calma do sono, nosso corpo está em um estado de intensa, frenética atividade. Não é um desligamento, é uma transição. Imagine o corpo humano como uma metrópole complexa que nunca dorme de verdade. Durante o dia, as ruas estão cheias, a energia é gasta, as estruturas são danificadas pelo uso constante. À noite, quando a cidade visível se acalma, equipes de construção e reparo saem às ruas. É um campo de batalha e um canteiro de obras, onde as forças da reparação e do crescimento lutam contra as do estresse e da degradação. O sono não é um luxo, não é uma opção. É um estado fisiológico não negociável para a recuperação, para a adaptação, para a própria vida. Neste roteiro, vamos descer à arena noturna para testemunhar o duelo hormonal que determina se você acorda mais forte ou mais fraco. A batalha silenciosa que define o resultado de cada treino, cada esforço, cada gota de suor derramada na academia. Esta é a batalha do sono, o duelo noturno entre GH, cortisol e a reparação muscular. Para entender a batalha, primeiro precisamos entender o campo onde ela ocorre, a arquitetura do sono. Não é um estado monolítico, é uma jornada cíclica através de diferentes profundidades de consciência, uma dança neurológica coreografada com precisão. Nós passamos por ciclos de aproximadamente 90 minutos, repetidos várias vezes durante a noite. Cada ciclo contém duas fases principais: o sono REM, ou movimento rápido dos olhos, e o sono não REM. O sono REM é o palco dos nossos sonhos mais vívidos, um período de alta atividade cerebral, quase como se estivéssemos acordados. É crucial para a consolidação da memória, para o processamento emocional. Mas para a reconstrução física, o nosso foco está no outro lado do ciclo: o sono não REM. O sono não REM é dividido em estágios, como se estivéssemos descendo uma escada para as profundezas da nossa fisiologia. O estágio 1 é a transição leve, o adormecer. O estágio 2 é um sono mais estabelecido, onde passamos a maior parte da noite. Mas o prêmio, o santuário anabólico, é o estágio 3, o sono de ondas lentas, Slow Wave Sleep, ou SWS. Aqui, o brain exibe ondas delta grandes e lentas. A atividade metabólica cerebral diminui, a respiração se aprofunda, a pressão arterial cai, o corpo entra num estado de conservação de energia e reparo profundo. É durante o sono de ondas lentas, predominantemente nas primeiras horas da noite, que a mágica anabólica acontece, e o maestro desta orquestra reconstrutiva é o hormônio do crescimento, o GH. No silêncio do sono profundo, o hipotálamo, uma pequena, mas poderosa região na base do cérebro, envia um sinal. Ele libera o hormônio liberador de hormônio do crescimento, ou GHRH. Este mensageiro viaja uma curta distância até a glândula pituitária, a glândula mestra do nosso sistema endócrino. Em resposta, a pituitária libera o seu maior e mais potente pulso de hormônio do crescimento de todo o ciclo. Uma onda anabólica inunda o sangue, atingindo cada célula do corpo. O GH é um hormônio pleiotrópico, o que significa que ele tem múltiplos e vastos efeitos. Para o atleta, para o fisiculturista, para qualquer pessoa que busca melhorar sua composição corporal, seus efeitos são nada menos que milagrosos. Primeiro, e de mais diretamente, ele estimula a síntese de proteínas musculares. O GH aumenta a captação de aminoácidos pelas células musculares, fornecendo os brinquedos necessários para a reconstrução das fibras danificadas pelo treino. Ele ativa vias de sinalização intracelulares, como a via mTOR,
que é o principal regulador do crescimento celular. É como se o GH chegasse ao canteiro de obras muscular e gritasse: construam, ao mesmo tempo que entregasse os materiais necessários. Segundo, o GH promove a lipólise. Ele se liga aos receptores nas células de gordura, os adipócitos, e estimula a quebra de triglicerídeos em ácidos graxos livres. Esses ácidos graxos são liberados na corrente sanguínea e podem ser usados como fonte de energia por outros tecidos, inclusive os músculos. Isso tem um efeito duplo. Não só ajuda a reduzir a gordura corporal, mas também poupa o glicogênio muscular e os preciosos aminoácidos de serem usados como combustível, direcionando-os para a reparação e para o crescimento. E, terceiro, talvez seu efeito mais potente seja indireto. A onda de GH viaja até o fígado, que, em resposta, produz e libera outro fator de crescimento extremamente poderoso, o fator de crescimento semelhante à insulina tipo 1. O IGF-1 age em sinergia com o GH, amplificando maciçamente o sinal anabólico nos tecidos periféricos, especialmente no músculo esquelético. Se o GH é o general, o IGF-1 é o seu tenente de elite, garantindo que as ordens de crescimento sejam executadas com máxima eficiência. O sono profundo é, portanto, o principal período de reparo e reconstrução de tecidos do corpo. É o momento em que o estímulo do treino é finalmente traduzido em adaptação real. Mas para que este processo ocorra de forma otimizada, o herói anabólico precisa de um ambiente favorável. Ele precisa que seu inimigo mortal, o fantasma catabólico, seja suprimido. E esse inimigo é o cortisol. O cortisol é o principal hormônio do estresse do corpo, liberado pelas glândulas adrenais em resposta a qualquer tipo de estressor, seja físico ou psicológico. Ele tem um ritmo circadiano natural. Seus níveis são mais altos pela manhã, para nos ajudar a acordar e a ter energia, e diminuem ao longo do dia, atingindo seu ponto mais baixo durante a noite. O sono, especialmente o sono de ondas lentas, desempenha um papel ativo na supressão do cortisol. Ele acalma o eixo hipotálamo-pituitária-adrenal, ou eixo HPA, o sistema que governa a liberação de cortisol. Enquanto o GH está em seu pico, o cortisol está em seu nadir, seu ponto mais baixo, e isso é absolutamente crucial. Por quê? Porque o cortisol é fundamentalmente catabólico. Sua função é quebrar tecidos para liberar energia. No músculo, o cortisol promove a proteólise, a quebra de proteínas musculares em aminoácidos que podem ser então convertidos em glicose no fígado. E é o exato oposto do que o GH faz. Eles são antagonistas fisiológicos. Um constrói, o outro destrói. Então, nas primeiras horas de um sono de qualidade, a natureza nos presenteia com uma janela de oportunidade anabólica perfeita. Uma razão hormonal altamente favorável ao crescimento. GH e testosterona, que também têm um pico durante o sono, estão altos. O cortisol está baixo. É o ambiente bioquímico ideal para que a síntese de proteínas musculares supere drasticamente a degradação. É o momento em que o corpo se reconstrói, mais forte do que antes. É a vitória na batalha noturna. Mas e se esta arquitetura for perturbada? E se a noite de sono for curta, fragmentada, de má qualidade? A privação de sono vira este roteiro de cabeça para baixo. É um ato de autossabotagem fisiológica. Vamos analisar as consequências catastróficas, uma por uma. Primeiro, o impacto direto no nosso herói, o GH. A liberação do pulso maciço de GH está intrinsecamente ligada ao início do sono de ondas lentas. Se você não atinge ou passa tempo insuficiente nesse estágio profundo, a liberação de GH é drasticamente prejudicada. Estudos demonstraram que uma única noite de sono ruim pode reduzir a secreção noturna de GH em mais de 70%. 70%! A principal janela anabólica do dia é simplesmente fechada. Enquanto isso, o que acontece com o vilão, o cortisol? A privação crônica de sono desregula o eixo HPA. O corpo interpreta a falta de sono como um estressor crônico. O resultado? Os níveis de cortisol não apenas deixam de cair adequadamente durante a noite, como permanecem elevados durante o dia seguinte. A razão hormonal inverte.
O ambiente que era anabólico se torna predominantemente catabólico. O corpo passa a quebrar mais tecido do que constrói. Seu treino na academia, em vez de estimular o crescimento, pode acelerar a perda de massa muscular. A sabotagem não para por aí. A testosterona, outro pilar do anabolismo, também é uma vítima. Em um estudo marcante da Universidade de Chicago, jovens saudáveis foram restritos a 5 horas de sono por noite durante apenas uma semana. Ao final da semana, seus níveis de testosterona diurnos caíram de 10 a 15%. Para colocar isso em perspectiva, essa é a queda que normalmente se espera ao envelhecer de 10 a 15 anos. Uma semana de sono ruim envelheceu seu perfil hormonal em mais de uma década. E a mais, a privação de sono prejudica a sensibilidade à insulina. As células do corpo, especialmente as musculares, se tornam resistentes aos efeitos da insulina. Isso significa que, mesmo que você coma os nutrientes certos, seus músculos terão dificuldade em captar a glicose para reabastecer o glicogênio e, crucialmente, os aminoácidos para a síntese de proteínas. Os tijolos e a energia para a reconstrução estão disponíveis, mas as portas da fábrica muscular estão emperradas. Isso não apenas impede o crescimento muscular, mas também aumenta o risco de acúmulo de gordura e, ao longo prazo, de diabetes tipo 2. Finalmente, ao cérebro. O sono é crucial para a consolidação de memória, e isso inclui a memória motora. As novas habilidades e padrões de movimento que você aprendeu na academia, a forma correta de um agachamento, a trajetória de um levantamento terra, a ativação de um músculo específico, são solidificados no cérebro durante o sono. O cérebro repassa esses padrões, fortalecendo as conexões neurais responsáveis por eles. Sem sono adequado, o aprendizado motor é prejudicado. Sua técnica e eficiência de movimento podem sofrer, o que não apenas limita seu progresso, mas também aumenta drasticamente o risco de lesões. A imagem que se forma é clara e assustadora. A falta de sono não é um obstáculo, é uma barreira intransponível para o progresso físico. Ela ataca por todos os flancos, reduz os hormônios anabólicos, aumenta os hormônios catabólicos, prejudica a utilização de nutrientes e sabota o aprendizado motor. Glorificar a falta de sono em nome da produtividade ou do treinamento é um ato de profunda ignorância fisiológica. É como tentar construir um arranha-céu durante um terremoto enquanto a equipe de demolição trabalha em turno dobrado. O sono não é perda de tempo. É o momento em que o trabalho duro do dia é traduzido em adaptação real. É quando as equações bioquímicas do crescimento se resolvem a nosso favor. É o investimento mais importante que você pode fazer em sua saúde, seu desempenho e seus resultados. No duelo silencioso da noite, na batalha travada em nossas células enquanto o mundo exterior dorme, o sono é o campeão que garante que as forças da reconstrução vençam. Ele é a base sobre a qual todo o progresso físico é construído. Ignore-o por sua conta em risco. Respeite-o e você destravará um potencial que nunca soube que possuía. A batalha começa quando você fecha os olhos. Certifique-se de que está do lado vencedor.